Investidores, Bitcoin sendo cotado a 29.029 dólares nesse momento. A gente vai fazer aqui uma atualização rápida da nossa análise do BTC, que, bom, nesse ciclo de baixa veio encontrar suporte aqui justamente naquela reta de suporte diagonal, né? Que a gente tem de longo prazo, uma linha de tendência de alta de longo prazo. A gente teve aqui uma escapadinha para baixo que o BTC deu nessa LTA durante aquele crash do vírus, né? Mas se a gente colocar aqui num gráfico de linha, a gente vai ver como o BTC tem respeitado essa LTA, certo? Essa linha de tendência. Ele conseguiu, então, se manter acima dessa LTA durante todo esse ciclo de baixa, né? Encontrou suporte justamente nela, ali na casa dos 15 mil dólares, né? E a gente também consegue até ver uma confluência aqui de níveis importantes que o BTC não poderia perder, tá? Eu tenho sinalizado para vocês que uma faixa de preço aqui que seria talvez até desastrosa para o BTC perder seria aqui essa região dos 19, 20 mil dólares, né? E a gente vê que, de fato, há uma confluência desse nível com a nossa LTA, tá vendo? Se o BTC, de repente, perder essa LTA, a gente pode ter uma esticada para baixo aqui um pouco mais acentuada, um pouco mais importante. Então, entendo que essa região aqui dos 19 mil dólares, entre 19 e 20 mil dólares, são aqui o principal sinal de ponto de saída do BTC, né? Aqui nesse time frame semanal a gente tem uma média móvel de 200 períodos, tá? Média de 200 semanas do BTC, que está aqui em 26.031 dólares. A gente vai ter a atualização de hoje para amanhã desse número, né? Provavelmente ele vai subir um pouquinho. E essa aqui é uma região, investidores, que de fato se torna muito importante para o BTC nesse momento e não poderia de maneira alguma perder aqui esses 25, 26 mil dólares, tá? A gente tem aqui um cenário onde há topos formados dentro dessa região, né? A gente pode destacar pelo semanal aqui, ó. Dois topos que foram formados, né? Então, resistência do passado pode ser aqui um suporte agora, né? Nessa projeção futura que a gente está fazendo. E a gente também vê a importância dessa região em função dessa média de 200 aqui, tá? O BTC não pode perder a média de 200. Geralmente, quando ele perde a média de 200, ele tende a ir buscar níveis de preço, ele tende a mergulhar, buscar níveis de preço mais abaixo, assim como ele fez nesse momento. Ele perdeu a média de 200, foi lá, testou, não conseguiu se consolidar acima, ou seja, a média de 200 semanal se tornou uma resistência, ele voltou, mergulhou de novo, voltou, tentou testar novamente a média de 200, aí ele não teve força e foi lá fazer a mínima do ciclo corretivo. Então, o BTC naquela semana de 13 de março fez o rompimento para cima da média de 200 semanal, só que ele... pelo menos na minha leitura aqui, ele ainda está tentando se consolidar acima dessa média de 200. A gente não pode considerar ainda que o BTC já ganhou a média de 200 do semanal. Eu acredito que a gente pode considerar que o BTC ganhou a média de 200 do semanal, algo que seria muito importante aí para os touros, né? Caso ele de fato corrija, encontre aqui um suporte nessa média e volte a se projetar e rompa o topo que ele deixou ali na casa dos 31 mil dólares até o momento, né? Então, essa faixa dos 25, 26 mil dólares importantíssimas para o BTC nesse momento. E eu projeto um teste nessa região, certo, investidores? Eu acredito que o BTC dificilmente vai fazer isso aqui. Ele vai embora, tal, sem voltar a retestar esses níveis aqui. Posso estar errado, eu sempre digo isso. Apesar de a gente ter uma assertividade muito boa aqui nas nossas leituras, a gente erra também, não existe nenhum operador de mercado que é 100%, mas eu acredito que um teste nessa média de 200 e nesses topinhos aqui, o BTC provavelmente ainda vai fazer, tá? E por mais que a gente tenha ainda um cenário que dá para acreditar que o BTC pode se projetar para cima ainda um pouquinho mais, tá, investidores? Eu falo para vocês, BTC é um ativo muito persistente, ele tá tentando realmente formar uma tendência de alta, né? E aí, quando a gente observa esse pivô de alta que ele formou do time frame semanal, ó, esse pivô de alta, dá um alvo pra gente lá nos 33 mil dólares. Então, para mim, não é surpresa nenhuma se a gente vê o BTC ainda nessas próximas semanas, caso a gente não tenha um cenário de aversão ao risco para os mercados, ver o BTC ir lá testar aquela casa dos 33 mil dólares, mas ainda que ele ganhe aquela região, eu continuo projetando um teste aqui nessa faixa dos 25, 26 mil dólares, tá? Então, seria algo mais ou menos assim. Ele pode até ir lá ganhar aquele alvo e que ainda assim eu acredito que ele volta a testar essa região aqui como um suporte no futuro, certo? E esses 33 mil dólares, eles têm uma confluência de Fibo também. Eu fico muito ligado nessas confluências de Fibonacci, que esse método é um método mais impressionante da análise técnica em termos de assertividade. E aí a gente tem aqui uma confluência, tá vendo? A gente tem o alvo daquele pivô de alta com a região de 50 na retração de todo esse ciclo de baixa. Tá? Quando a gente olha a retração de todo o bear market do Bitcoin, vai dar aqui pra gente
os 33 mil dólares justamente ali nos 50 de Fibonacci, com também essa projeção que a gente fez com base no pivô, enfim. Eu continuo acreditando que o BTC pode continuar testando níveis de preço mais acima, então não me surpreende e nem me emociona, nem me anima tanto assim ver o Bitcoin voltando a se projetar para cima e rompendo o topinho dos 31, aí quem sabe nessa semana ou nas próximas, tá? E como falei, sigo acreditando nesse teste dos 25 mil dólares, pelo menos, tá, investidores? Pelo menos 25 mil dólares aqui, 26, testar essas médias. E caso o BTC faça o rompimento para baixo da média de 200, aí eu entendo que a gente pode ter um cenário com o BTC acelerando aqui uma queda para testar, então, mais uma vez, a base da nossa LTA, certo? A base da linha de tendência de alta. E também esse fundo aqui, que, como eu tenho sinalizado, é o fundo dos 20 mil dólares, lá 19, 20 mil dólares, que o BTC não pode perder, né? Não pode perder esse fundo aqui de jeito nenhum, que aí é sinal de estresse extremo para o mercado, né? Quando a gente olha o volume financeiro também, a gente tem sinalizado isso para vocês, a gente não vê que o BTC está recebendo a entrada de bastante volume financeiro. A gente tem aqui, ó, o BTC se projetando para cima, certo? BTC se projetando para cima, só que o volume financeiro decrescente não é isso que a gente observa quando a gente tem o início das bull runs do BTC, certo, investidores? Ó, vou até mostrar aqui para vocês. A gente pode considerar, ó, eu vou desconsiderar esse evento aqui. Isso aqui foi o crash lá do vírus, certo? Isso aqui foi uma situação aí que ninguém esperava, então a gente pode considerar, ó, que o volume ele vinha comportado. A gente começou a ver sempre o volume se apresentando acima da média, tá vendo? Ó? Volume sempre acima da média e formando aqui uma tendência de alta com o BTC se projetando para cima. Né? Não é o que a gente está vendo aqui. Se a gente olhar o gráfico de volume, a gente vai ver que a tendência do volume ela é decrescente, tá vendo? Então, a gente segue aqui com a nossa tese de que esse movimento que o BTC teve nesse começo de ano pode ter sido apenas uma correção, tá, desse impulso de baixa que tirou o Bitcoin lá do topo histórico e levou até a mínima dos 15 mil dólares. E essa visão também ela é ratificada quando a gente vê aqui alguns indicadores. A gente não usa indicador para tomar decisão, né? O preço é quem manda sempre, mas os indicadores eles muitas vezes validam, né, uma análise. E aí a gente já começa a ver também aqui no Awesome Oscillator as barrinhas vermelhinhas se apresentando aqui nesse time frame semanal, mostrando pra gente que de fato esse fluxo comprador está perdendo força. Pelo índice de força relativa no semanal, a gente ainda não tem nenhum insight tão interessante. Ele não chegou nem a atingir uma sobrecompra no semanal. Mas se a gente migrar para o diário, a gente já vai ter aqui, ó, uma divergência de baixa. Certo? Divergência de baixa no índice de força relativa diário. IFR diário dando uma divergência bearish para o BTC. Vou voltar para o semanal para mostrar para vocês aqui o MACD também. Que está se apresentando já na terceira semana com as barrinhas mais clarinhas, mostrando pra gente que de fato o fluxo comprador está perdendo força, e também aqui uma divergência de baixa, né? Uma divergência de baixa no MACD, barrinhas formando topos descendentes, com o preço formando topos ascendentes. Aqui no On Balance Volume, para a gente analisar esse indicador, é até melhor pegar aqui o Coinbase, a gente também tem divergência, tá vendo? Ó, a gente tem aqui topos lateralizados, certo? Ó, esse topo e esses topos aqui com uma linha flat, uma linha plana. Quando a gente olha lá o indicador de preço, a gente vê, o indicador não, o gráfico de preço, a gente vê, ó, uma linha ascendente, então isso aqui não é positivo, tá? O On Balance Volume é um excelente indicador para você pegar essas divergências aí, e ele, para quem gosta de acompanhar volume financeiro, é quase que um indicador mandatório, porque eu sou um operador que acredita muito na teoria de Dow, que o volume é quem confirma a tendência, né? Uma tendência de alta com volume baixo é uma tendência fraca, é uma tendência que tem grandes possibilidades de ser revertida, e é por isso que eu continuo desconfiado dessa mini tendência de alta que o BTC formou aqui, né? Dentro dessa grande tendência de baixa que a gente tem, que é o ciclo corretivo do BTC. Então, continuo achando que isso aqui pode ser apenas uma correção desse movimento aqui, e a gente pode ter aí ainda mais quedas para experimentar e vivenciar no futuro. Por isso eu continuo acreditando que teremos aí oportunidades de compra de BTC a níveis de preço mais abaixo dos atuais no futuro, certo? Eu vou fechar a análise de hoje pedindo para você não esquecer de deixar o like. Vou convidar vocês a baixarem o e-book do canal. Agradeço os feedbacks, o e-book tá muito bom. Se você não baixou, cara, baixa aí, independente se você é mais experiente ou se você
iniciante aí no mercado cripto, você vai com certeza colher insights muito importantes. E se você for novo, cara, se inscreva para que você possa continuar acompanhando as nossas atualizações. Um forte abraço e até a próxima.